Dando sequência, então, à carta de Judas, irmãos, é uma carta bem curtinha, uma carta que tem apenas um capítulo. Então, hoje nós vamos, se assim a graça de Deus nos permitir, fazer a exposição do texto bíblico dos versos 9, 10, 11 e 12. Mas, na verdade, nós vamos nos ater aos versos 9 e 10. Então, eu gostaria de convidar os irmãos a juntos lermos esses versos da carta de Judas, versos 9, 10, 11 e 12. Diz assim: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nestas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Esse é um texto muito interessante que agora Judas vai continuar falando sobre aqueles falsos mestres que estavam perturbando a verdadeira igreja. Vamos baixar nossas cabeças e orarmos uma vez mais? Querido Deus, nós nos achegamos diante de Ti novamente, com temor e tremor, Senhor, pedindo que sempre a exposição do texto bíblico seja o que prevaleça, Senhor. Que por mais que nós tenhamos que, sim, aplicar aos nossos dias, mas que sejam sempre aplicações tiradas do próprio texto bíblico, e não de pensamentos apenas humanos que se baseiam em cultura ou até mesmo em moda. E é isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, talvez seja interessante novamente nós lermos um pouquinho, aprendermos um pouquinho do contexto da carta de Judas, que é o seguinte: a carta de Judas foi escrita, como o nome diz, por Judas, mas não o Judas Iscariotes, o traidor, e sim Judas, o irmão de Jesus. Assim, eu vou pedir para vocês não fecharem suas Bíblias, deixem elas abertas para que nós possamos ir acompanhando o texto e juntos aqui entendendo o texto, porque muitas vezes se a gente fecha a Bíblia, depois tem que voltar para o texto, abrir a Bíblia, e aí a gente acaba perdendo a atenção. Então, ele começa no verso 1 dizendo quem ele é: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. E aí ele escreveu essa carta, Judas escreveu essa carta com um propósito. O propósito era para que os crentes, eles batalhassem pela fé verdadeira, verso 3. E também porque estavam entrando heresias, ensinos estranhos, coisas esquisitas ao meio cristão. E ele disse que eles deveriam ter cuidado porque eles estavam se infiltrando na igreja, verso 4. E que eles estavam fazendo o quê? Transformando a graça salvadora de Deus em libertinagem, verso 5. Eles estavam fazendo o seguinte: eles estavam dizendo que sim, nós somos salvos pela graça, então viva do jeito que você quiser, porque se é de graça, a salvação é por graça, não importa o que vocês estão fazendo. E a isso Judas diz que é libertinagem. O verso finalzinho do verso 4 vai nos dizer isso. E então Judas continua depois disso, falando sobre os falsos líderes, e dizendo o seguinte no verso 5 e no verso 6 e no verso 7, qual é o destino desses falsos líderes. E ele diz o seguinte: o caminho deles, verso 5, ele vai dizer que é um caminho de incredulidade. Ele compara esses falsos líderes, vocês devem lembrar, ao povo de Israel, que mesmo saindo da terra do Egito, ainda continuava muito incrédulo. Era um povo que saiu do Egito com mão forte, Deus libertou o povo do faraó, e pouco tempo depois eles estavam dizendo: ai, que saudade das carnes, ai, que saudade daquele conforto.
sem lembrar que eles eram escravos, né? E aí ele continua dizendo depois, no verso 6, sobre os anjos, a desobediência dos anjos, que não se contiveram em obedecer a Deus, se revoltaram e por isso foram tirados do seu estado original, ou seja, passaram a ser, em vez de anjos, demônios. E aí no verso 7 ele vai terminar dizendo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra e a sua imoralidade. O que Judas faz aqui, se vocês lembram o que eu já falei, Judas adora falar em triplos. Judas, servo de Jesus, daí irmão de Tiago, aí depois ele vai falar que os crentes são amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo, e depois ele vai falar que são chamados. Então Judas adora fazer sempre triplos. Aí quando ele fala do exemplo de punição dos ímpios, ele está dizendo o seguinte: esses 3 tipos de impiedade, aqueles que são incrédulos, aqueles que são desobedientes a Deus e aqueles também que são imorais, esses estão com o caminho para o inferno garantido. Ele diz isso, ele diz para a igreja como uma forma de alerta. E na última pregação nós trabalhamos no texto do verso 8, que diz de novo ele dizendo, vocês notam que Judas aqui ele não tem preocupação de amaciar aqui para falar. Ele fala de uma maneira dura para a igreja entender e ele não fica passando a mão na cabeça e dizendo assim, não, olha, eles não são crentes, mas tranquilo, a gente tem que ser amor mesmo. Não, o pastor ele deve ter 2 tarefas, como dizia João Calvino expondo a carta de Tito, cuidar das ovelhas e afastar os lobos. Então você tem que estar preparado para as 2 coisas com a palavra de Deus. E aí no verso 8, ele diz o seguinte, quais eram as características desses falsos líderes? E ele dizia o seguinte, esses falsos mestres. Em primeiro lugar, eles contaminam a carne, no verso 8. A ideia de contaminar a carne, fazendo um contraste com Sodoma e Gomorra, que tinham imoralidade de todo tipo, contaminando sim a pureza, digamos assim, da carne. A ideia de carne, corpo. E não propriamente aqui outro sentido. E depois ele fala que eles rejeitam o governo, verso 8 ainda. E por último, que difamam autoridades superiores. Então até aqui Judas está descrevendo como são as características desses falsos mestres. E aqui nós poderíamos muitas coisas já tirar para os nossos dias, pensando o seguinte, são características que você fique atento. Se o lugar onde você vem tem algumas dessas características, que dizem para vocês que vocês são salvos pela graça de Deus, sem méritos, e que vocês vivam do jeito que vocês quiserem, abram os olhos, porque Judas aqui ele diria, não é assim. Ou então, aqueles que distorcem a graça de Deus a troco de imoralidade, ou falam o que as pessoas querem ouvir, também deveria que Judas, ele diria o seguinte, cuidado, batalhem pela fé. E agora, onde eu quero me ater com vocês, que é o verso 9 e o verso 10 propriamente dito, ele diz assim, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, ele disse, o Senhor te repreenda. Então, é lógico que aqui Judas continua fazendo um contraste entre os falsos líderes e exemplos que a Bíblia nos traz. Aqui o que ele diz em contraste, ele está dizendo assim, olha, em contraste com a atitude daqueles falsos líderes que são insubordinados, eles não têm nenhum tipo de subordinação pela palavra de Deus, pelo contrário, eles são libertinos, ele está dizendo, olha a diferença de Moisés, um arcanjo de Deus, com Satanás. Vou mostrar para vocês agora a ideia, Judas está falando, de que um anjo do mais alto calão de Deus não tem esse comportamento que eles estão tendo. É diferente. Então aqui, esse fato narrado da morte de Moisés, ele tem pouco na Bíblia. É um fato que foi narrado em Deuteronômio, no capítulo 34, versos 5 e 6, que diz assim, assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na cidade de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, de fronte de Bet-Peori. Ninguém sabe até hoje de sua sepultura. A verdade é que aqui, embora não seja o ponto de Judas falar sobre o corpo de Moisés, ou até mesmo porque
essa disputa. Judas está querendo trazer aqui uma questão de humildade, de entender a posição de cada pessoa. Nós podemos sim discorrer um pouquinho sobre isso, falar um pouquinho sobre isso. Talvez o texto bíblico que fale um pouco sobre isso, e eu creio que é o único que fala sobre essa ocasião. Imagina, houve um momento em que o corpo de Moisés estava lá, e Judas aqui está dizendo que Satanás e o arcanjo Miguel se defrontaram. Vou levar o corpo. Não, você não vai levar, vou levar o corpo. Então, talvez Zacarias 3, capítulo 3, versos 1 e 2, seja o que Judas aqui está pensando, que diz o seguinte: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é esse um tição tirado do fogo? Aqueles que entendem essa interpretação como sendo a interpretação que Judas tirou, é mais ou menos o seguinte: quem era o servo de Moisés? Josué. É lógico que a gente sabe que Moisés não escreveu quando estava morto, né? Então, o finalzinho de Deuteronômio não foi Moisés quem escreveu. Então, a ideia aqui que alguns pegam, alguns intérpretes, alguns estudiosos vão dizer é o seguinte: parece que é coerente com o texto bíblico. Por quê? O sumo sacerdote Josué era um servo de Moisés, o anjo do Senhor, Miguel. E aí ele continua dizendo que Satanás estava ali se opondo, e aí o Senhor disse para ele, para Satanás: o Senhor te repreenda. E aí, quando ele termina dizendo: não é esse um tição tirado do fogo? A ideia é que talvez seja o corpo de Moisés num debate. Mas também, embora essa seja uma possibilidade bem válida, a Bíblia não tem muitos textos que nos dão base para entender o que aconteceu nesse momento aqui. E é possível sim, pessoal, que houvesse uma tradição oral nessa época, que um falava para o outro, e assim a notícia se espalhava. Por que isso para nós é tão temeroso, né? Porque nos nossos dias é que nem um telefone sem fio. Um fala uma coisa, o outro inventa um pouquinho, tira, e sai uma história de pescador. Mas é uma possibilidade que é válida, porque nós temos que lembrar que o texto bíblico ele foi cuidado por Deus. Então, seja qual for o motivo pelo qual Satanás queria o corpo de Moisés, não nos é dito. Não nos é dito por que Satanás queria. É provável que fosse para promover algum tipo de idolatria em Israel. Lembre-se que eles recém tinham saído do Egito e eles fizeram um belo de um bezerro de ouro. Então é provável que Satanás iria usar isso contra o próprio povo de Israel. E Deus, sabendo que isso não deveria ocorrer, não deixou. Os israelitas, eles tinham um histórico bem pertinente em relação à idolatria. Eles eram um povo que seguidamente se desviavam dos caminhos de Deus, Deus os corrigia e muitas vezes eles voltavam. Mas muito bem, seja qual for o motivo dessa disputa, não é o ponto aqui de Judas. O que Judas quer fazer é demonstrar a atitude de Miguel diante de Satanás. E algumas considerações aqui sobre Miguel talvez sejam interessantes para nós entendermos o porquê Judas está usando essa figura aqui para falar sobre Miguel em contraste com os falsos mestres. Pois bem, Miguel é o único arcanjo de Deus citado pelo nome na Bíblia. E no Antigo Testamento ele aparece como guardião de Israel. Deuteronômio 10, 13 a 21, ou Deuteronômio 12, 1. E no Novo Testamento, Miguel aparece como guardião da igreja, liderando os anjos de Deus contra os demônios que procuram destruir a obra de Deus. Qual texto que nós vemos que traz essa ideia bem clara? Apocalipse 12, de 7 a 9, ele vai dizer o seguinte: Miguel e seus anjos enfrentam o dragão e seus anjos, que é derrotado e lançado à terra. Então, apenas a termos de curiosidade, irmãos, esse acontecimento histórico sobre a batalha de Miguel com Satanás, ele é um pouco discutido ainda em qual momento isso aconteceu ou acontecerá. Então, o primeiro é que se refere à queda de Satanás, quando Satanás se revoltou contra Deus, e aí Deus expulsou ele. É uma possibilidade. Outros, isso se refere ao futuro.
a vitória de Cristo, quando Cristo vai vir com seus anjos, vai reinar e vai acabar com as ovelhas, a separação das ovelhas e dos lobos, vai tirar de perto. Então essa é a segunda possibilidade, que também é possível. No entanto, me parece que o texto de Apocalipse, ele trata mais a questão, sabe do quê? Da questão da vitória de Cristo, que Cristo já venceu Satanás. Cristo, ao morrer e ressuscitar, ele venceu os poderes da morte e do pecado. Então, parece que isso é, nesse texto de Apocalipse, o que mais quer dizer. Alguns textos que nos dão algum tipo de força para isso, João 12:31, onde Jesus diz: agora é o juízo desse mundo, agora está para ser expulso o príncipe desse mundo. Jesus fala isso pouco tempo antes dele ser crucificado. De qualquer forma, Miguel é o anjo escolhido por Deus para pelejar contra o anjo caído, o diabo. E aqui nesse texto, no verso 9, nós encontramos esse embate, onde Miguel, o arcanjo, e Satanás se encontram para disputar a respeito do corpo de Moisés. E Judas aqui, ele faz o seguinte exercício. Miguel é um ser angelical do mais poderoso, um arcanjo. Mas ele não, olha lá o verso 9, vai dizendo, depois que ele vai falar, ele não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Contra quem? Contra Satanás. Ele não teve uma atitude que ele poderia dizer o seguinte: olha, seu anjo dos infernos, você já saiu lá do céu, então você não tem mais nenhum direito aqui. Mas Judas está dizendo assim, não. Ele não teve essa petulância, ele se conteve. Ele fez como Zacarias já tinha dito um tempo atrás, ele disse: o Senhor te repreenda. Pelo contrário, o Senhor te repreenda. Então, é muito provável que a ideia aqui que Judas está querendo dizer é um contraste entre a atitude de Miguel e o verso 8, que diz que os sonhadores alucinados, ou seja, os falsos mestres, sonhadores alucinados aqui, como a gente viu na pregação passada, a ideia de que muitas vezes eles recebiam através de sonhos e diziam: olha, Deus mandou me dizer em sonho, então vocês têm que escutar. E Judas chama isso de alucinação. E aí ele continua dizendo: eles não só contaminam a carne, como rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Então é esse contraste que Judas faz aqui. A difamação das autoridades superiores. Moisés não fez isso. Embora Moisés pudesse ter falado: olha, seu anjo dos infernos, você saiu daqui já o rabo no meio das pernas, né? A figura popular que Satanás tem um rabinho. Então, mas não foi isso que aconteceu. E é interessante que contraste aqui a gente vê a atitude de deboche, atitude de zombaria e atitude muitas vezes de teatro que os pastores de hoje em dia fazem com seres angelicais, né? Você nunca viu na TV eles falando: te repreendo, fala o teu nome, quem que é o fulano de tal. Então é interessante de ver que Moisés não se atreveu a fazer isso e os pastores hoje em dia se atrevem. Então é alguma coisa que às vezes a gente fica pensando: será que de fato deveria ser assim? Moisés fez foi o seguinte: entregou para Deus: o Senhor te repreenda. E uma implicação aqui para essa passagem, uma implicação é algo que a gente tira como uma certa aplicação, é a prática atual, né, de várias igrejas que repreendem as doenças, que repreendem os demônios. E o interessante é que Miguel não fez nada disso. Ele deixou nas mãos de Deus, né? Mas talvez aí você sentado possa estar pensando o seguinte, argumentando o seguinte: mas Jesus curou muitos doentes, expulsou muitos demônios. E de fato Cristo fez isso várias vezes. É verdade, eu concordo com você. Mas é importante que nós saibamos diferenciar o que a Bíblia ensina. E se você fizer um estudo minucioso dessa palavra repreender, e nós vamos encontrar algo curioso, algo bem curioso. Em toda a Bíblia, as únicas duas pessoas que usam essa palavra repreender na Bíblia para demônios, doenças ou qualquer tipo de coisa maligna é Jesus e o Deus Pai, seu Pai Celeste. Ninguém mais. Ninguém mais. Então, estudando essa palavra com uma chave bíblica, que é aquela ideia de você achar depois para te ajudar, o nome você bota lá repreender.
aí você vai achar o seguinte: Jesus repreendeu a febre da sogra de Pedro e ela ficou boa, Lucas 4,39. Jesus repreendeu os demônios para não dizer quem ele era, porque não era chegado o tempo, Mateus 12,16. Outras vezes, Jesus mandou eles se calarem e sair da vítima, saiam deles, Mateus 17,18. E outras vezes ainda Jesus repreendeu a tempestade, o mar e o vento, e imediatamente a tempestade parou, Mateus 8,26. Aí vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, onde os apóstolos continuaram a obra de Jesus como Jesus havia ordenado. E nós chegamos lá e tem duas menções que podem causar alguma confusão sobre a ideia de repreender com o termo da palavra. Pedro confrontou um mago chamado Elimas e Paulo um falso profeta chamado Barcejus. Mas eles não disseram essa palavra, eu te repreendo. Talvez o que você esteja pensando aqui é, mas isso é tão insignificante, e eu vou lhe dizer um argumento por que não é. Em primeiro lugar, a razão que isso não deve ser válido nos meios evangélicos, não deveria ser válido, é muito simples. Não tem evidência bíblica. Pronto. Esse seria um ponto. Por quê? Um povo que diz que é sola a Escritura não deve querer nada diferente da Bíblia. Mas esse não é o único ponto. O segundo é de motivos teológicos. Quando a gente fala teológicos, é de estudo de Deus. A ideia do que a Bíblia ensina sobre isso, o motivo teológico. E aí a gente pensa o seguinte: ter poder para repreender demônios, para curar doenças, para mandar a própria natureza parar, para multiplicar pães. Isso é uma prerrogativa de Cristo apenas. Sabe por quê? Porque foi Cristo quem venceu o pecado através da sua morte e ressurreição. E mais ainda, Cristo, ele é o Deus soberano sobre todos os elementos. Então ele pode chegar e repreender o mar, porque a lei da física para ele é o dono do universo, ele não necessariamente precisa se submeter àquilo. Isso seria algumas das coisas que os cientistas chamariam de fenômenos naturais, e muitas vezes nós chamamos de milagre. Então, seguindo adiante, ele é o Criador e por isso ele pode mandar o demônio: cala-te e sai, vai para tal lugar, porque ele é Deus. Essa é a diferença. E se as pessoas querem usar, os pastores querem usar Jesus como um modelo para repreender doenças e demônios, deviam fazer isso com os tsunamis, com os maremotos, com os terremotos, mas isso a gente não vê, não é verdade? Porque Jesus repreendia também os eventos naturais, os eventos, ou melhor dizendo, da criação, como tempestades, como fúria do vento. Então, muito bem, fechando esse parênteses do que a gente pode aprender aqui como uma aplicação, o verso 10 continua nos dizendo o seguinte, de Judas, ele diz o seguinte, verso 9, verso 10, estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem, por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Então agora Judas, lembrem o que ele acabou de dizer, Arcanjo Miguel e Satanás. O Arcanjo Miguel não ousou querer se achar para cima de Satanás. Ele diz, o Senhor te repreenda. E agora ele diz estes. Quais estes? Judas, vocês vão ver que ele adora fazer isso na carta dele, quando ele vai falar dos homens ímpios. Estes, aqueles homens, ele adora fazer dessa forma. E ele está dizendo estes, que aqueles primeiros leitores saberiam quem eram, os que estavam se infiltrando na igreja de maneira de fininho, sem perceber. Então, o que ele diz é, esses falsos mestres, tudo o que eles não entendem, eles difamam. Então, a maneira como Judas se refere é o seguinte, grande parte dos intérpretes aqui da Bíblia, dos estudiosos, eles entendem que o que eles estão dizendo sobre difamar, quem eles estão difamando, sobre o que eles difamam, né? A ideia é sobre o que eles falam mal. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. Existe uma boa parte de estudiosos que entende que do verso 8 eles estão falando sobre anjos, sobre a ideia de seres angelicais. Olha, eles ficam difamando, que a gente viu que eles têm essa
postura diferente do que teve o arcanjo Miguel, certo? Então, é uma possibilidade. No entanto, de acordo com o que a gente leu aqui, de acordo com o que a gente tem estudado, parece que aqui a ideia de autoridades superiores e governos, e é essa linha, essa opinião que eu acredito que o texto bíblico vai, é que eles estão falando sobre as autoridades das igrejas, sobre os líderes das igrejas, sobre os pastores. É mais ou menos a ideia seguinte. Lá no verso 4 ele diz assim, ó: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Então a ideia que eu creio que o texto traz mais claramente é a seguinte: eles não conhecem, eles não se submetem às autoridades eclesiásticas, não como um papa, gente, não é isso. Autoridades que Deus instituiu. Por exemplo, o pastor Fernando aqui, ele é uma autoridade. Não uma autoridade no sentido de que ele vai dar ordens para vocês, mas de uma pessoa que está colocada por Deus para fazer alguma coisa para a obra dele. Então a ideia é a seguinte: eles não se submetem a isso. Por quê? Porque eles nunca entenderam o ensino do Evangelho. Então a ideia é a seguinte: eles não entendem o ensino do Evangelho, então eles difamam quem ensina e o ensino. E por isso a ideia é de que eles, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nisso se corrompem. Os líderes da igreja, eles estavam sendo minados por esses falsos mestres. Então, sempre que alguém quer fazer uma pessoa perder o prestígio, o que ela faz? Calunia, inventa, começa a fazer falsas acusações para poder chegar junto, para poder ocupar o cargo. Então, provavelmente, esses falsos mestres, eles estavam difamando é falando mal, distorcendo o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus, que é muito simples. O Evangelho de Deus é o seguinte: é uma mensagem que diz basicamente: você é um pecador e você precisa se arrepender. Você precisa mudar de direção. Você ia num sentido, de acordo com seus próprios desejos, por seu instinto natural, usando o que o texto diz. Então o Evangelho diz: não é por aí. Se arrependa e creia. Então dê meia volta. E eles estavam dizendo o seguinte, difamando isso: olha, não é assim. Nós somos salvos pela graça de Deus. E se é pela graça de Deus, você não precisa mudar de vida. Continue fazendo tudo o que você faz, com seus vícios, com os seus adultérios. Então, é bem coerente, eu acho, que a continuidade do que Judas está falando aqui. E aí, essa é a ideia do que eles faziam. Eles nunca entenderam a doutrina, o ensino do Evangelho. Então, eles distorciam, eles difamavam. Matthew Henry fala uma frase muito interessante sobre isso e que não se aplica apenas a dentro de igreja, mas até mesmo fora, em questões de trabalho e tudo mais. Os homens e as mulheres, logicamente, são propensos a falar mal das pessoas e das coisas das quais não têm a menor compreensão. As pessoas são campeãs disso, nós somos campeões disso. Então você imagina ainda mais numa situação em que eles queriam ser os líderes da igreja. E geralmente ser líder da igreja, como é nos nossos dias, traz poder financeiro, as pessoas contribuem, traz fama, é o fulano de tal. Então, Judas, ele deixa muito claro que esses homens, eles não entenderam nada do Evangelho, e por isso eles difamam. Como não entendiam nada do Evangelho verdadeiro, eles falavam mal, eles davam uma outra versão. Viva dessa forma. Olha, sim, nós cremos que Deus salva através da graça. Nós cremos. Mas, já que é da graça, você pode viver como você quer. E Paulo já disse isso. Não, de jeito nenhum. Vou viver dessa forma para aumentar a graça de Deus. Como se fosse mais ou menos o seguinte: quanto mais você pecar, mais Deus é honrado por te salvar. Não, não é assim que funciona a matemática da Bíblia. Então, Judas, para ele, isso era difamação. Falar mal de alguém ou xingar, essa é a ideia de difamação. E a difamação, ou blasfêmia, ou xingamentos,
são armas muito frequentemente usadas por falsos profetas, mestres, com o intuito de destruir a reputação. É como se chegassem agora pessoas que até conhecem sobre alguma coisa de religião, vão falar de Deus, se vestem como crentes, têm o linguajar de crente, né? Como a gente vê muitas pessoas, e aí começam a botar uma pulguinha na questão do pastor Fernando. Olha, esse pastor de vocês, ele não é tão confiável assim, e começam a difamar para quê? Para causar um pouco de desconfiança. E Judas diz que esses tipos de pessoas, eles difamam do que eles não entendem. E agora ele continua o texto na parte B do verso 10, dizendo o seguinte: e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. É muito interessante que Judas está fazendo o seguinte: por um lado eles difamam porque eles não entendem, são ignorantes. Por um lado é isso. E do outro lado, que podia falar a favor deles, o que eles entendem eles corrompem. Ou seja, de um lado eles difamam o que eles não entendem, falam mal. E do outro lado, o que eles entendem eles fazem errado. Eles difamam, eles corrompem. E isso acontece muito no meio evangélico. Isso acontece muito. Se nós, muitas vezes, nós escutamos o texto bíblico, embora Judas aqui esteja falando, irmãos, para pastores, para líderes, que eram falsos líderes, mas ele está escrevendo para a igreja, para que a igreja fique vigilante, para que a igreja seja assim. Quantas vezes o povo de Deus não difama entre si, ou procura uma pessoa que nem é do mesmo, nem tem a mesma crença em Deus, em Cristo, e fala mal do seu irmão em Cristo para outra pessoa, ou fala mal do seu marido para um descrente, ou fala mal da esposa para um descrente. Isso, se a gente parasse para pensar, é uma coisa incoerente. Por quê? Porque é lógico que todos nós somos pecadores, mas pecadores arrependidos, aqueles que estão em Cristo. Então, você não deveria, para uma pessoa que não tem o mesmo entendimento, assim como Judas está falando aqui, que não compreendem, falar de pessoas que são da mesma família que você, da família de Cristo. Isso é muito intrigante, pensar que pessoas que são ligadas não por sangue natural, mas pelo sangue de Jesus. E esse sangue de Jesus que comprou uma família, e essa família não cuide um dos outros. O apóstolo João diz que o amor entre os irmãos deveria ser a marca de sabermos que somos crentes. Mas muito bem, voltando ao texto, ele diz que, por um lado, eles não compreendem, daí eles falam mal. Por outro lado, até aquilo que eles compreendem, eles corrompem. Então, Judas vai dizendo o seguinte: as coisas que eles compreendem por instinto natural. Eles são como brutos sem razão, e até nessas coisas se corrompem. Então Judas aqui, novamente, ele faz um contraste entre aqueles que usam a razão para entender, ou seres humanos usam a razão para entender, e os animais que são brutos sem razão. Eles agem por instinto. Eles agem sem nenhum tipo de entendimento. Eles são como bichos, governados por seu instinto. E Judas está dizendo o seguinte, que o homem que é governado apenas pelos seus instintos naturais é o contrário de ser governado pelo Espírito de Deus. Porque o instinto natural é a ideia de como você nasce. E o Espírito de Deus é um novo nascimento. Então Judas está falando o seguinte: esses homens, eles corrompem o que eles não conhecem. Eles difamam o que eles não conhecem. Falam mal. E o que eles conhecem, que é a maneira como eles nasceram, como eles deveriam se relacionar com Deus, como eles deveriam se relacionar com uns aos outros, isso eles fazem errado. Porque eles são brutos sem razão. A Bíblia usa alguns termos para esse tipo de coisa. Ela chama de cegueira espiritual, que a ideia é a seguinte: você fala para a pessoa, você explica o texto bíblico como nós tentamos fazer aqui, e se Deus é generoso, Ele faz com que os seus olhos sejam abertos e você compreenda essa verdade. Mas você poderia pegar um professor de português, que ele leria a Bíblia e entenderia a Bíblia, porque ela é interpretável como um livro, mas ele não reconheceria ela como
absoluta. Ele não reconheceria ela como uma palavra de Deus que deve ser obedecida. E esse é o problema, porque é isso que a Bíblia diz sobre sermos cegos espiritualmente. A pessoa ela consegue entender o texto. Ela não tem dificuldade de ler o texto. Ela consegue interpretar a Bíblia como ela interpretaria algum tipo de redação. O problema é que ela não recebe como palavra de Deus. Ela não tem o que a gente chama em teologia de iluminação de Deus. Mas a iluminação não tem nada a ver com algum senso espírita ou alguma coisa de Seixonoye. Não tem nada a ver com isso. A ideia de iluminação é que Deus faz assim, ó. Uau! Jesus não era importante para mim, agora eu morro por ele. Esse homem deu a vida pelos meus pecados e agora eu vou viver para ele, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É essa a ideia que a Bíblia diz de iluminação. Tiago chama a sabedoria dos homens de terrena e diabólica, e a sabedoria que vem de Deus, de sabedoria verdadeira. A ideia de que você vai ter uma sabedoria necessária, não é apenas o conhecimento das coisas como elas são, isso é importante, sem sombra de dúvida. Nós devemos sim, os crentes eles deveriam ser os que mais estudam línguas, português, inglês, se possível as línguas originais, grego, hebraico, para você chegar ao entendimento do que o texto bíblico diz. Por isso que o entendimento da Bíblia ele tem que ser histórico, a gente entende o contexto do que aconteceu, e gramatical. A gramática é importante, você não pode engolir palavras. Mas nada disso funciona se Deus não tirar as escamas dos seus olhos. Você vai continuar achando a Bíblia apenas um livro moral. E é isso que as pessoas fazem hoje em dia. Elas escolhem o que é bom da Bíblia, eu pego. Opa, abre a Bíblia, chega lá em casa, abre a Bíblia e fala, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí se vai abrir em Hebreus e pega que Deus é fogo consumidor, diz isso aqui não era para mim. Eu peguei errado. E essa ideia, irmãos, a Bíblia ela deve ser lida como um todo, não apenas algumas partes. E é isso que Judas está falando aqui. Eles são brutos sem razão, animais irracionais. Em outras palavras, o que Judas está querendo dizer é o seguinte: eles estão cegados, eles não enxergam a palavra de Deus por causa da arrogância do próprio coração. Por que a arrogância do próprio coração? A mensagem do Evangelho diz assim: se arrependa e volte. Simples. A mensagem do bruto irracional diz: eu não preciso me arrepender de nada. Minha vida nem é tão ruim, tem várias pessoas piores que eu. A mensagem do Evangelho traz mudança de vida, do caráter e da vontade. A sua vontade é transformada. Não é que você não pode ou pode. A Bíblia não separa crentes em não posso beber, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E isso eu posso? Não, a Bíblia trata com a vontade. Eu não desejo mais. Posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Essa é a diferença. E o bruto, sem razão, diz: eu creio em Cristo. Você acredita que Cristo veio? Eu acredito, mas eu vou viver do jeito que eu quero. Esse papo de pecado, esse papo de não poder mentir, isso daí não está com nada. Mas sim, eu creio em Cristo, creio em Deus. O bruto diz assim. Então, Judas diz: até nas coisas que eles compreendem, eles corrompem. Eles difamam o que eles não compreendem, mas o que eles compreendem, eles corrompem. Então é o seguinte: aqueles falsos mestres, eles não diziam que eram ateus, que não criam em Deus. Eles diziam: não, eu creio em Deus, mas eles corrompiam a mensagem de Deus. Até na religião natural, irmãos, religião natural é aquilo que o homem vem de fábrica. Todos os seres humanos vêm de fábrica. Deus coloca uma consciência no ser humano. Ele sabe que existe o certo e o errado, mesmo que ele não crê em Deus. Ele sabe. E isso, mesmo aqueles que têm a religião natural, eles acabam distorcendo ela por causa do instinto, por causa da ideia de serem brutos sem razão. Paulo vai falar isso muito bem, talvez o melhor texto que nos fala sobre isso. E eu convido vocês a abrir, fica com o dedo em Judas e volta um pouquinho em Romanos, capítulo 1.
Dá mais ou menos umas 200 páginas para trás aí. Punhadinho. Olha lá. A gente está no seguinte texto de Judas. Ele diz o seguinte: eles falam mal do que eles não entendem. E do que eles entendem, que é a maneira de viver, eles corrompem. E Paulo diz isso no capítulo 1, no verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Paulo está dizendo o seguinte: a criação do mundo, tudo que existe, é uma prova que você deveria reconhecer a Deus. Quando você olha para todas essas maravilhas aí fora, de árvores de cores que nem os lápis de cor não têm, um céu que você não consegue pintá-lo com nenhum tipo de digitalização, você deveria reconhecer a Deus. Mas ao invés disso, você não glorifica a Deus. Ao invés disso, se torna nulo em seu próprio pensamento, ou seja, o pensamento de Deus não tem chance, não tem vez. E é isso que Paulo está falando. Em primeiro lugar, se rejeita a revelação de Deus na criação. É isso que ele está dizendo. O que eles não entendem, eles falam mal. E o que eles entendem, que é, se não for cego, olha para o universo, olha para tudo que existe, eles corrompem. Eles não dizem que é Deus que criou. Eles não entendem que vem de Deus. Em segundo lugar, verso 23, mudaram a glória do Deus incorruptível, eles não reconhecem a Deus, então eles mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então é o seguinte: em primeiro lugar, eles não dão glórias a Deus pela criação. Em segundo lugar, eles acabam adorando ao homem mesmo, ao invés de Deus, e a animais, e a escultura, e a todo tipo de coisa. Hoje nós poderíamos colocar e iPhones, e iPads. Eles acabam adorando ao próprio homem, ao invés do Criador. E por último, verso 27, ele vai dizer o seguinte: semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo a torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Aqui ele chega no final do poço, a corrupção moral. Ele diz o seguinte: já não bastava não reconhecer Deus na criação, já não bastava não dar glórias a Deus e começar a adorar o homem, e colocar homens em pedestais, e pedir para esses homens, quase a ponto de você ter pôsteres em casa desses homens, ou mulheres que sejam, e agora por último eles começam a trocar a maneira como Deus criou eles. Homem com mulher, mulher com homem. Eles começam a trocar a forma natural disso. Em outras palavras, eles caem em toda sorte de depravação, todo tipo de depravação. O homem, nós seres humanos, nós não temos mais limites. Nós fazemos o que nos dá vontade, porque o que importa é ser feliz. Então, se você tem um casamento de 30 anos e você começou a não ficar mais feliz, troca. Por quê? Porque o que importa é você ser feliz. Não importa se você vai deixar a esposa que você tinha, que foi companheira na sua juventude e tudo, porque o que importa é ser feliz. É isso que Judas está dizendo aqui. Ele está dizendo: isso é pensamento corrompido. O que vocês não conhecem, falam mal. E o que vocês conhecem, vocês corrompem. Então, Judas está dizendo, para a mente natural, para a mente que não foi regenerada, para a mente que não foi alcançada por Deus e foi trocada, Paulo fala isso em Romanos 12, de renovação da mente, que a ideia é a seguinte: nós precisamos, como Deus faz? Deus faz de uma maneira de osmose, não, Deus usa meios naturais, comuns, como ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Você querer ir hoje para a cama e pedir: Deus, fala comigo em sonho, talvez seja Deus, talvez seja o diabo, ou talvez seja sua mente tentando dizer para você alguma coisa. A Bíblia é segura. Judas está dizendo que esses homens, eles distorcem, eles difamam, falam mal do ensino bíblico.
E aquilo que eles não precisam do ensino bíblico, não precisam no sentido que podem viver suas vidas, eles corrompem. Então, a mente humana, natural, a mente irracional, no sentido irracional aqui de não entender a vontade de Deus e não querer, ela diz o seguinte: a graça de Deus é uma permissão para que eu viva do jeito que eu quiser. E não é isso que Judas fala. Vamos fazer algumas aplicações disso que a gente viu aqui. Uma delas talvez seja o seguinte: não pensar que uma pessoa ela tem o verdadeiro conhecimento de Deus. Porque existe conhecimento de Deus de todo tipo, desde o velhinho lá de cima, né? Ah, mas o velhinho lá de cima, como Paulo disse, distorce, transformam Deus no que eles querem, no que as pessoas querem, no que é mais coerente para aquilo que a gente pensa. Porque usa uma linguagem religiosa, então a pessoa agora dá glória a Deus para tudo. Oh, glória a Deus! Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada se os pensamentos deles não forem obedientes à palavra de Deus. Não forem obedientes ao que Deus deixou revelado. Se você tem duas coisas a seguir. Ou você segue a palavra de Deus, vontade de Deus revelada, Deus demonstrou a vontade dele na Bíblia, ou você segue seu próprio coração. São duas. Agostinho, um dos pais da igreja, muito tempo atrás, ele disse o seguinte: se você crê somente naquilo que você quer do evangelho, você escolhe, isso aqui tá bom. Se você crê só nisso e rejeita o que não gosta, não, isso aqui não vou pegar não. Não é no evangelho que você crê, e sim em você mesmo. Então, não acredite naqueles que vierem para vocês dizer assim: profetize, porque sua palavra tem poder, você pode realizar grandes coisas, você tem poder para derrotar Satanás, basta você repreender ele, ou dizer coisas do tipo: fora de Cristo nós estamos perdidos, fora de Cristo nós estamos no mesmo barco de Satanás, a caminho de passos largos para o inferno. Fora de Cristo não existe nada que nós possamos fazer, a não ser aumentar a nossa condenação. Se você quer repreender alguma coisa, repreenda o seu pecado, como eu vou fazer hoje. Como eu vou cada vez lutar mais para que minha mente seja modificada à luz da Bíblia. O salmista diz que a Bíblia é luz para os nossos pés. Então a ideia é você estar numa escuridão, não sabe para onde ir, a Bíblia lhe dá luz, ela lhe diz: vai por esse caminho. É interessante que muitas vezes a gente não pensa nessas coisas. Vocês já pensaram que o diabo, ele é o maior teólogo, o maior estudioso da Bíblia de todos, mas ele continua sendo o diabo. E esse é o problema. Será que nós continuamos sendo o mesmo antes de Cristo? Antes de nós dizermos que recebemos a Cristo? Antes de dizermos que acreditamos nesse Evangelho de Cristo, mas a vida continua igual? Não teve mudança nenhuma? Sabe que eu penso que é impossível alguém se arrepender dos seus pecados sem de fato ter uma profunda decepção consigo mesmo. Alguém se arrepender de fato da sua vida de pecado sem ter nojo ou lutar contra um vício que você tenha, como talvez nicotina ou talvez bebida. Eu não estou dizendo aqui que uma pessoa que Cristo alcança, ela não continua lutando. Veja bem, eu não estou dizendo que uma pessoa que tem problemas talvez com álcool não seja crente, mas o que eu estou dizendo é que ela não fica mais conformada. Se ela continua tendo aquele pecadinho de bolso e não se preocupa, é duvidoso, porque quem mora nele é o Espírito de Deus. A mensagem do Evangelho, pensem por um minuto, se ela realmente encontrou terreno no seu coração, então você não vai mais ser o mesmo. Se você entendeu de onde você foi resgatado, e é curioso isso, porque eu me lembro sempre daquele episódio das Torres Gêmeas, né? Que os bombeiros salvaram alguns e muitos, milhares pereceram, né? E aqueles que foram salvos, eles anualmente
se encontrava e fazia uma festa de ação de graças para aqueles bombeiros que o salvaram, demonstrando tamanha gratidão. Deveria ser assim com Cristo. Só que nós não fomos tirados apenas dos escombros de um prédio, que é terrível, lógico, mas nós fomos tirados de um escombro que ia levar você para a eternidade no inferno. Se isso não nos trouxer algum tipo de mudança de vida, talvez nós não tenhamos entendido de fato de onde nós fomos tirados. Aquele que nasceu de novo, como Cristo chama, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, e a ideia de nascer de novo é quando você crê no Evangelho, você abraça Cristo, Cristo começa a fazer sentido para você, sentido do mais pleno. Antes você não amava Cristo, agora Ele é seu bem mais precioso. Ah, mas então eu não tenho mais desejo de nada. Não, você tem, mas você sabe que Cristo deve ser o que mais ocupa o centro do seu coração. Porque agora você é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Então é necessário que a mente, nossos pensamentos e o nosso coração, aquilo que nós desejamos, sejam modificados. Ou melhor, se isso aconteceu, eles serão modificados. Porque aquele que começa a boa obra, Cristo, ele é fiel para terminar ela. Se Cristo alcançou sua vida, sim, vai haver mudança. Você vai começar a ter nojo do pecado. E algumas frases de alguns homens de Deus que eu acho que são bem pertinentes. Novamente, Agostinho, ele dizia o seguinte: dizer que amamos a Deus enquanto vivemos uma vida sem santidade é a maior das falsidades. E entenda que santidade aqui não é o mesmo tipo de santidade que a Igreja Católica ensina. Uma vida sem pecados. Santidade na Bíblia é ser separado para Deus. Antes você não era de Deus. Agora você é separado para Deus. Isso é ser santo segundo a Bíblia. Agora pense por um minuto. O Evangelho realmente mudou sua vida? O Evangelho realmente mudou a maneira como você pensa na vida? Se o Evangelho é verdadeiro, e eu creio que ele é, porque a Bíblia assim o diz, ele vai mudar a maneira como você vê o mundo, sua cosmovisão. Ele vai mudar a maneira como você pensa nas coisas que você pensa. Ele vai mudar a maneira como você age e a maneira como você acredita, como você crê. Ele vai mudar os seus alvos e os seus valores. Os seus objetivos vão ser diferentes do que eram antes de Cristo. A maneira como você se relaciona consigo mesmo, com Deus e com os outros vai mudar. Até os seus passatempos e aquilo que você gosta de fazer vai ter influência de Cristo. Por que isso? Porque se isso aconteceu, você faz parte de outro reino. Você faz parte de um reino que os moradores, eles vivem para a glória de Deus. Falávamos hoje de manhã, eu e o irmão Fábio, e a gente estava falando, nossa, a gente troca os objetivos da vida, e sempre que alcança um objetivo, parou o sentido, vamos arranjar outro. Porque a gente não vive para a glória de Deus. Paulo, em 1 Coríntios 10:31, ele diz: quer coma, uma coisa extremamente comum, quer beba, sucão de laranja, bem gelado, ou faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Então sim, temos que fazer uma academia para perder a pança, para a glória de Deus. Mas nós temos que fazer todo o resto. As coisas simples e as coisas mais sérias, mas nós não podemos separar. Então aqui na igreja nós tentamos buscar a Deus. Amanhã no trabalho vamos sonegar impostos. Amanhã no trabalho vamos dar uma maneirinha de mentir para conquistar um cliente, se você trabalha com vendas. Amanhã no trabalho vamos fazer alguma coisa do tipo assim, levar vantagem. Não. A vida do crente não termina no domingo. O culto do crente é um culto permanente a Deus para sempre. Para sempre. E C.S. Lewis, para finalizar, ele disse o seguinte: certamente você vai realizar o propósito de Deus, certamente. Não importa como você haja,
Certamente Deus vai fazer você atingir o propósito que Ele tem para você. Mas faz diferença se você vai servir o propósito de Deus como Judas Iscariotes, não como Judas, irmão de Jesus, ou como João. Amém? Vamos orar.